Olá, tudo bem com vocês? Professora Marlene, de língua portuguesa. Estou aqui para mais uma aula com vocês, tá? Espero que gostem e aproveitem bastante, ok? Vamos lá? A aula de hoje é sobre um gênero textual, carta aberta. Muitos nunca ouviram falar disso. Acreditam que carta é uma carta. Não, tem vários tipos de cartas, tá? Essa é uma carta aberta e temos a carta pessoal. Então, hoje vamos ver a diferença entre uma e outra, as suas características, estruturas, para que serve, para quem eu envio, tá? Correto? Vamos lá? Ó, o objetivo de aprender uma carta aberta é transmitir informações e interesse coletivo. Geralmente, a forma de uma carta aberta é escrita, expressa na ação de protesto em relação a algum problema social. O que é um problema social? Alguma coisa que a gente e uma comunidade está descontente, queria melhorar aquilo, certo? Então, bora lá? A carta, primeiro vamos saber o que significa, né? Uma carta. O que é uma carta? Aberta, pessoal. Então, carta nada mais é também que uma comunicação, só que escrita, certo? Então, a carta é um tipo de texto utilizado entre as pessoas com o objetivo de corresponder entre si, contando as novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias de amigos e familiares. Apesar de haver os recursos tecnológicos, como Face, Instagram, e a carta continua sendo um instrumento de comunicação de grande utilidade. Porque hoje em dia, muitos... o que é um e-mail? É um endereço eletrônico. Mas apesar de estar muito assim... muito nativa, muitos não têm acesso. E quando tem acesso a um e-mail, um Face, não sabe manusear eles. Então, preferem o escrito. E muitos também que dominam muitas tecnologias, preferem ali no papel, o escrito mesmo. Porque aquilo pode guardar, né, de recordação, ou mesmo... daqui uns 5, 10 anos, como se fosse uma cápsula do tempo. A gente vai pegar aquela carta meio amarelada, aquele papel, e vai relembrar. Mas, felizmente, nós temos várias tecnologias, modelos de cartas. Então, temos bastante recurso para nos comunicarmos, porque língua portuguesa não é só falada. Ela é escrita, gestuada, ela é com gravuras, com imagens, certo? Então, vamos lá? As características de uma carta aberta, né? É um modelo epistolar, que tem como uma das principais características, como já foi falado, né? Informar, protestar, reivindicar e argumentar sobre determinado assunto, que não deixe você contente. É um veículo de comunicação coletiva, ou seja, você não precisa assinar sozinho. Coletivo é um povo, mais de 2, 3, 4, 5 pessoas, certo? Então, não é só o remetente que assina, não necessariamente, ok? Vamos lá? A carta aberta está entre os gêneros textuais norteados de uma de suas principais características é permitir que o autor seja o emissor, exponha suas opiniões sobre o tema que está abordando. Ela pode ser um texto injuntivo, institucional, descritiva ou expositiva, argumentativa da língua portuguesa. Então, tem vários... Pode ser expositiva, descritiva ou argumentativa. Você pode descrever o assunto que você quer que corrijam ali, que ajude aquela comunidade, aquela sociedade ali, tá? Ou também ela pode ser só argumentativa. Vai descrever, vai argumentar o porquê daquilo, tá? Por que eu quero que melhore isso? Por que eu quero que implante isso aqui? Ok?
O texto juntivo, o que é isso? Né? Está pautado na explicação e no método para a realização de algo. Assim, um dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo, né? Ou seja, já vimos nas aulas passadas, o verbo imperativo é aquele que dá ordem, aconselha. Então, numa carta aberta, o verbo que nós vamos usar é no imperativo, dando conselho, aconselhando, dando ordem, exigindo alguma coisa que a gente queremos para a nossa comunidade. Ok? O descritivo é aquele que explica algo sem intervenção do tempo cronológico, como elemento que faz parte daquilo que se conta. É o caso da descrição de uma paisagem ou de um objeto, né? O que é o descritivo? Se a carta é aberta, é para todos lerem. Então, pode falar, nossa, nesse jardim havia uma árvore, um parque ecológico aqui muito bonito. Foi destruído porque o empresário, muito ganancioso, derrubou tudo e levantou esse prédio aqui de 20 andares no lugar, certo? Aí uma carta aberta, a comunidade em volta do prédio está expondo aquilo, com fotos, imagens, depoimentos, relatos. Eles escrevem, montam aquela carta aberta e expõem ela, para quem quiser ver. Nossa, então esse lugar era assim, nossa, que feio é agora, né? Mas a gente também não sabe das possibilidades, ou porquê daquilo, porquê que foi levantado aquele prédio. Mas quem mora na redondeza daquele prédio quer expor. Então, vai descrever como era antes de levantarem aquele prédio, tá? E o texto argumentativo é aquele que possui argumentos, razão através da qual alguém afirma ou opõe a um fato. Ele vai argumentar sobre aquele fato ali, certo? A carta aberta é um gênero ligado ao direito que cada cidadão tem de se manifestar diante dos problemas que atingem a sociedade. O autor de uma carta aberta pode direcionar a crítica tanto para uma pessoa em específico quanto para uma determinada comunidade. Isso sem perder de vista que ela está aberta à leitura de toda a sociedade. Como eu disse anteriormente, a carta aberta ela pode ser direcionada a um militar, a um síndico ou a uma comunidade no geral, tá? Uma comunidade no geral. Tem um clube lá, ele vai lá colocar para todos os sócios do clube uma carta exposta lá que o barulho daquela festa, daquele evento que eles fazem, perturba os vizinhos ao lado. Então, eles não querem aquilo. Então, não precisa exatamente ser a um único sócio. Se ele conhece, ele pode colocar vários sócios, vários nomes. E quando ele for assinar também a carta, são várias assinaturas. São vários remetentes e vários destinatários. Não é específico a uma única pessoa, certo? Então, a diferença de uma carta pessoal para uma carta aberta, as características e a estrutura das mesmas. Vou passar para vocês aqui. Carta pessoal, o nome já diz pessoal, né? É um tipo de carta que abrange somente o remetente e o destinatário, pois envolve assuntos que dizem respeito somente a esses interlocutores. Existe um grau de intimidade maior entre as pessoas que conversam e é comumente usada por familiares e amigos. O tipo de linguagem muitas vezes utilizado é informal, mas não exige regra quanto ao jeito de escrever. Então, a carta pessoal, como eu disse, e o nome diz, é pessoal. Eu posso colocar, meu querido amigo. Eu não vou fazer isso numa carta aberta, certo? Eu vou colocar, meu querido amigo, olá, Mina,
Eu posso usar gíria. Gíria também é uma linguagem informal, mas usada. Só que temos que ter uma intimidade com a pessoa, se pode chamar, ou muitas vezes o nome. Às vezes a pessoa chama Eduarda, então chama de Duda. Gente, não generalizando. Às vezes a pessoa não gosta, eu posso pedir para chamar, tá? Eu me chamo Marlene, mas meu apelido é Nena, não sei o porquê, não me importo. Isso é uma linguagem também informal, certo? Então, na carta pessoal, eu posso até colocar no papel essa linguagem informal. Por quê? Uma pessoa, eu, remetente, vou enviar. O destinatário, quem vai receber a carta, é uma pessoa da minha confiança, da minha intimidade. Então, eu posso me dirigir, escrever uma linguagem informal, certo? Mas somente nesses casos. Para um amigo, um parente, certo? Carta pessoal. Já a carta aberta, essa não. Mas ela é um documento formal? Não. Mas a escrita tem que ser. Porque todos que vão ler, como ela é uma carta aberta ao público, a quem endereçar lá, então a linguagem é mais formal, obviamente trata de um assunto de interesse coletivo, possui aspectos estruturais, argumentativos e objetivo, que é externar um tipo de situação. Além disso, o destinatário pode ser específico a uma pessoa, mas também amplo como sociedade, né? Então, eu estou lá num prédio, todos os condôminos querem um parquinho, uma área lá de lazer para as crianças, né? Que melhore a piscina ou aumente lá a área lá de lazer. Aí eles vão o quê? Juntar os condôminos, vão escrever, fazer as suas reivindicações, vão argumentar o motivo, né, que eles querem isso, o porquê disso, quais as melhorias para os moradores. Então, pode ser endereçado somente ao síndico ou uma comissão de moradores que façam parte lá junto com ele das decisões que são tomadas dos benefícios lá do prédio. Então, para isso, ela precisa também de um corpo de texto, certo? A estrutura da carta. Por quê? Precisa ser bem elaborada, linguagem formal, para que todas as pessoas que se interagirem ali na leitura entendam. Então, precisa bem ser clara e objetiva. Então, o corpo de texto. Introdução. O que seria a introdução? Porque precisa da introdução, desenvolvimento, conclusão e a despedida. Despedida é opcional. Então, vamos lá. Introdução. Assim como qualquer texto dissertativo, a carta aberta deve possuir uma introdução na qual se contextualiza o tema e apresenta opinião sobre ele. O desenvolvimento. Você precisa esclarecer o objetivo da carta. Nessa parte também são abordados os argumentos relacionados ao assunto em questão. A explicação, tudo ali. E na conclusão, são apresentadas ideias e sugestões para que o interlocutor possa agir. E na conclusão que se traz possíveis resoluções para o problema exposto e se fecha a ideia central do texto. Ou seja, gente, na conclusão, você vai expor as melhorias. Se você criticou lá no desenvolvimento, você tem que apresentar uma solução na conclusão. Senão você só critica? Não. E aí, como que a pessoa que você está endereçando a carta ou aquele grupo vai fazer cumprir o que você está pedindo, vai atender seu pedido, né? Então, não. Desde quando você critica alguma coisa ou algo, você precisa apresentar uma solução. Assim seria melhor, né? Ok? E, finalmente, na despedida, que é opcional. Mas sempre coloque uma despedida bem assim amorosa, carinhosa, para convencer, né?
convencer o destinatário a resolver o seu problema, certo? Então, na despedida, é uma saudação cordial, uma assinatura dos remetentes, pode ser 2, 3, 10 assinaturas, não tem problema algum, tá? E vai ser o último item. E aí, vai ser reivindicado, vai ser atendido, ok? A linguagem, muito importante. Como eu disse antes, né? É uma linguagem predominantemente formal. A interlocução é a utilização de vocativos e de pronomes de tratamento e da segunda pessoa do discurso. Os pronomes de tratamento, lembram lá atrás? Se é uma autoridade da cidade, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, para uma senhora, o senhor. Então, lembre dos pronomes de tratamento. Sempre comecem lá com eles, lá no vocativo, lá em cima. E a pessoa e tempo verbal, sempre na primeira pessoa do singular, significa eu, ou se é uma comunidade, nós, a primeira pessoa do plural, tá? Sempre no presente. Vocês estão pedindo agora. Sempre o verbo no presente. Na primeira pessoa do singular ou do plural. A intenção comunicativa. Ampliar o alcance das informações e ganhar o apoio da população envolvida na questão, né? Muitos fazem isso para depois ganhar o aval, a confiança da comunidade, tá? Aqui tem um modelo de uma carta, né? Carta para vocês verem desafios da imprensa. Nós, jornalistas, profissional na comunicação e participantes do Simpósio Nacional de Jornalismo Ambiental, reunidos nos dias 18 e 19 de novembro de 2002, 2 meses após a cúpula mundial da África do Sul, a Rio+10, reafirmamos os princípios do Encontro Internacional de Imprensa, Meio Ambiente e Desenvolvimento, Greenpeace, realizado em Belo Horizonte há 10 anos, considerando que os jornalistas e a imprensa verde tiveram participação expressiva para a mobilização da sociedade mundial em torno das questões ambientais e do desenvolvimento sustentável, tá? Pessoal, esse que eu acabei de ler é uma carta clara, né? Ela é clara e objetiva, é para mostrar mesmo para as pessoas. É tipo de uma cápsula que eles guardaram, que eu falei no início, e agora houve algum evento lá que descartaram os jornalistas. Disseram que eles não participaram. E como foi escrito e assinado, lacrado, está lá. Porque na tecnologia você pode deletar. Fácil, não é? Para quem entende. Agora, o escrito você guarda, põe no bolso, põe na caixinha, esconde, passa para outra pessoa guardar. Então agora, isso é uma carta clara e objetiva ali, certo? Então, é um exemplo. Então, reafirmando o que nós passamos, o que nós aprendemos hoje, esse tipo de carta é de comunicação coletiva, ou seja, destinada a várias pessoas, algum público de sindicatos, representações, comunidade. Portanto, o destinatário e o remetente da carta aberta não são seres individuais e, por isso, ela é diferente das cartas pessoais. Vale lembrar que ela pode englobar mais de um gênero, ou seja, ela pode ser ao mesmo tempo descritiva e argumentativa. Tá? Então, chegando quase que ao fim, concluindo o que foi dito nessa aula, a carta aberta representa uma importante ferramenta de participação política dos cidadãos, uma vez que apresenta determinado assunto de interesse coletivo. Lembre-se, a carta aberta não é um texto muito extenso. É a linguagem clara, coesa e está de acordo com as normas gramaticais. Geralmente são vinculados nos meios de comunicação, televisão, rádio, internet, etc., sendo que os assuntos mais abordados apontam algum problema, demanda da comunidade, apoio a uma causa, dentre outras. Tá? Ali nós
mostramos ali que pode ser vinculada à televisão, rádio, internet, mas também de porta a porta, colando nos muros lá, entregando pessoalmente para as pessoas. Desde que você queira que o seu pedido seja atendido, tem que trabalhar. Escreva direitinho, clara, objetiva, respeitando as normas gramaticais e não só na televisão, na internet, entregando de mão a mão, passo a passo. Você será reconhecido, tá? Agradeço pela atenção mais uma vez, tá? Sintam-se abraçados por mim e até a próxima aula, ok? Tchau, tchau!